Bigorrilho. Caramba, que nomezinho esquisito. É ou não é? Esse nome, pelo que eu sei, é bem antigo. Desde o início do táxi, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, eu sei que já utilizava-se esse nome para chamar esse, esse objeto que fica em cima do carro, aí escrito táxi. Bigorrilho. Inclusive tem até um bar. Depois eu vou até dar uma pesquisada. Tem um bar lá ali no Leblon. O nome desse bar é Bigorrilho. Eu não sei se tem a ver com táxi, acredito que sim. Mas também depois vou dar uma pesquisada para saber exatamente o que significa a palavra bigorrilho. Mas assim, três coisas que eu descobri sobre para que serve o bigorrilho, eu vou estar falando para vocês agora. Até porque, sinceramente, até pouco tempo atrás, pouco tempo mais ou menos, né? Uns 6 anos, sei lá, 7 anos atrás, mais ou menos, eu já estava no táxi. Estou no táxi desde final de 2014, 2015 ali. E mesmo já estando no táxi um tempo depois, eu sinceramente, eu não sabia que o nome disso era bigorrilho e também não tinha certeza de para que servia o bigorrilho. Daí, de acordo com o tempo passando, eu fui ouvindo daqui e dali, e aí sim eu passei a saber o que era o bigorrilho, que é isso que eu estou passando para vocês. É aquela peça que fica em cima dos táxis, né? Onde fica ali escrita a palavra táxi. Três funções que eu descobri sobre o bigorrilho são, uma delas, né? A primeira, logicamente, você saber, né, identificar que aquele veículo é um táxi, parece meio óbvio, né? Pelo menos aqui na cidade do Rio de Janeiro é óbvio, porque os táxis são bem diferenciados, né, dos demais veículos. Primeiro, ele é amarelo, são os amarelinhos, né? Segundo, tem aquela faixa azul ali na lateral, nas laterais ali dos carros. Então já daria para você identificar bem, certo? E aí vem esse bigorrilho lá em cima com a palavra táxi. Porém, a gente tem que entender também que em outros municípios, em outras cidades, os táxis, acho que se eu não me engano, em São Paulo, por exemplo, estou citando São Paulo, mas tem vários outros municípios, que os táxis, por exemplo, São Paulo, se eu não me engano, é branco, tá? Se eu não estou enganado, a cor dele é branca. Então, dá para confundir, tranquilamente dá para confundir o táxi de São Paulo com um carro particular, né? Outros municípios aí, até aqui do Rio de Janeiro mesmo, tem municípios aí que os táxis são prata, né? E nem todos os táxis, né? Nem todos os táxis de todos os municípios têm esse bigorrilho em cima. Tem alguns que nem relógio tem, muitos não tem o chamado taxímetro, né? Uns chamam de relógio, porque, para quem não sabe, ele também marca o tempo, né? Além da distância percorrida, o taxímetro ele também marca o tempo. Então, muitos chamam o taxímetro de relógio, porque ele realmente tem um relógio ali que marca o tempo da corrida. Beleza? Então, uma das funções do bigorrilho, que eu pesquisei entre os colegas e também já sabia, é que ele serve para identificar os táxis, né? Diferenciar dos demais veículos aí que andam pela cidade. Outra função que o bigorrilho tem é mostrar para o passageiro, mostrar para o cliente que está na rua aguardando um táxi passar, é que ele tem aquela corzinha verde ali, pessoal, coisa que eu também não sabia, só passei a saber durante um tempo já de táxi, é que quando ele está verde, significa que o taxista está livre. Quando ele está apagado, significa, logicamente, que ele está ocupado. Correto? Eu não sabia disso. Sinceramente, durante um bom tempo de táxi, eu só fui descobrir, depois de um bom tempo de táxi, que quando ele estava verde, significava que o táxi estava livre para quem quisesse fazer sinal para ele, tá? Muitos passageiros, muitos clientes do táxi, ainda hoje não sabem. Já pegam táxi há muito tempo. Eu estou falando isso, estou tirando essa dúvida também, porque eu peguei uma passageira hoje, uma cliente do táxi, que ela pega o táxi sempre na rua, faz sinal para o táxi na rua e não sabia. Então eu fui e passei essa informação para ela, de que quando o táxi está ali verdinho, o meu estava verde, passou um na minha frente que estava com ele apagado, ou seja, o taxista estava ocupado, passou apagado, ela fez sinal para ele e ele não parou para ela.
E ela veio, né, entrou no meu carro e reclamou: poxa, eu fiz sinal pro da frente, ele não quis parar para mim. Aí eu fui e falei para ele, fui e falei para ela, bom, ele estava com o bigorrilho apagado, então provavelmente ele estava ocupado, né? Ele estava com o passageiro dentro do carro, estava indo buscar uma corrida. Ela, como assim estava apagado? Estava apagado, a senhora não tem em cima ali o bigorrilho, onde fica escrito táxi? Ela, sim. Então, aquilo ali, quando ele está verde, quando os táxis estão passando com ele verde, significa que o taxista está livre, né? Ou supostamente livre, porque às vezes também o taxista esquece de apertar ali no relógio quando ele vai iniciar, quando ele aperta ali para iniciar uma corrida, o bigorrilho automaticamente apaga. Porém, se o taxista pega uma corrida por qualquer que seja o aplicativo e ele está indo buscar a corrida, o ideal seria ele apagar ali o bigorrilho. Aí muitas vezes o taxista esquece. Eu mesmo canso de esquecer aí o bigorrilho aceso, e aí estou indo buscar uma corrida e as pessoas fazem sinal para mim na rua e eu acabo passando direto, porque se eu peguei a corrida pelo aplicativo, eu dou preferência para corrida no aplicativo, né? Eu não gosto de ficar cancelando corrida, independente de qual seja o aplicativo, correto? Então é isso. Segunda função do bigorrilho é para identificar quando o táxi está livre ou ocupado, beleza? A terceira característica, a terceira função do bigorrilho, qual é? Bom, e a terceira situação aí que envolve o bigorrilho é que quando você vê um taxista parado com o bigorrilho piscando, eu não tenho visto mais esses bigorrilhos por aí, tá? Mas eu trabalhei em um alguns anos atrás que ele era assim. E eu vi um anteontem, depois de muito tempo, eu vi um anteontem que estava exatamente nessa função, tá? Se você vê um táxi parado com o bigorrilho piscando, tá? Significa que ele está encerrando uma corrida e que ele vai muito provavelmente ficar livre após encerrar aquela corrida ali, tá bom? Tipo, tô aqui parado, o bigorrilho está aqui piscando. Significa que o taxista encerrou ali uma corrida, tá? De repente está com o cliente ali dentro do carro ainda, ele encerrou a corrida, ou seja, ele parou o taxímetro, ele parou ali o relógio, está finalizando ali a corrida, e aí lá em cima fica mostrando isso, piscando, para dizer que ele está encerrando uma corrida. Logo após ele ligar tirar dessa função, né? Após ele iniciar ali ligar o relógio, né, o taxímetro novamente, vai ficar verdinho lá em cima. Se ele tiver ocupado, ou seja, pegou uma corrida pelo aplicativo, provavelmente ele já vai sair com ele dali apagado. Beleza? Então é mais ou menos por aí. Essas são as três situações, três curiosidades aí que eu consegui hoje. Algumas eu já sabia e outra eu acabei pesquisando, tirando a dúvida para ver se era isso mesmo, que era exatamente essa do bigorrilho ficar piscando, e ela realmente quer dizer isso. Se está piscando é porque o taxista veio com o passageiro, parou, finalizou a corrida ali no taxímetro, né, no relógio, e aí por ele ter finalizado aquela corrida ali, ela está finalizada e lá em cima fica piscando, para dizer que ele ainda está ocupado, mas que vai ficar ali no verde já já, porque ele vai ficar desocupado. Beleza? Então é mais ou menos por aí, tá? Isso foi o que eu descobri, isso foi o que eu pesquisei, isso foi algumas coisas também que eu já sabia. Então, se por acaso você conhece alguma outra curiosidade sobre o bigorrilho, ou então, de repente, eu posso ter falado alguma coisa que você não concorda em relação ao bigorrilho, manda aí o seu comentário, passa a informação para mim, que aí de repente eu faço até um novo vídeo, de repente corrigindo alguma coisa que eu possa ter falado errado. Valeu? A ideia aqui é sempre estar passando informação, é sempre estar ajudando aí os colegas taxistas e também os clientes. Acaba, né, que ajuda também os clientes a tirar algumas dúvidas em relação ao táxi. Valeu? Obrigadão, até a próxima. Se puder, dá uma curtida aí, deixa um comentário. Valeu, tamo junto.